O vento uivava através das frestas da minha velha cabana, como se quisesse me lembrar que eu não pertencia àquelas montanhas. Escocesas, diziam. Terras antigas de clãs e lendas. Para mim, eram apenas o lugar onde escolhi desaparecer depois que tudo desmoronou na cidade. A lareira crepitava, tentando inutilmente aquecer os cantos mais distantes do cômodo. Fevereiro castigava a região com uma das piores tempestades de neve que os locais já haviam visto. E eu observava os flocos brancos dançarem no ar, através da janela embaçada enquanto preparavam um chá de ervas. Ervas que minha avó me ensinou a colher. Algumas curam o corpo, outras a alma, ela dizia, segurando minha mão pequena entre seus dedos enrugados. O pequeno amuleto de prata que ela me dera antes de partir pendia do meu pescoço, um símbolo de proteção, segundo as histórias que me contava antes de dormir. Histórias sobre criaturas que vagavam pelas florestas nas noites de lua cheia. Pessoas normais não se isolam em cabanas no meio das montanhas de Inverness, principalmente no inverno. Mas eu nunca havia sido normal, e desde o incidente na universidade, quando todos viram o que eu realmente era, ou o que pensavam que eu era, preferi o isolamento. Era mais fácil viver entre livros antigos e o uivo do vento do que enfrentar os olhares de desprezo ou, pior, de medo. Quando o som veio, pensei que fosse apenas mais um galho quebrando sob o peso da neve. Mas havia algo diferente. Um lamento baixo, quase humano. Enrolei-me no casaco de lã e abri uma fresta da porta. A neve já alcançava quase meio metro de altura e o vento cortava como navalha. Foi então que vi. Próximo às pilhas de lenha, um vulto escuro contrastava com o branco absoluto que cobria tudo. Parecia um cão grande, talvez um lobo, mas seu tamanho era maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Seu pelo negro estava emaranhado de neve e sangue. Vá embora, sussurrei, mais para mim mesma do que para a criatura. Histórias sobre os lobos das montanhas escocesas povoavam o imaginário local. Alguns diziam que eram apenas animais selvagens, outros que eram algo mais. Mas o animal não se moveu. Seus olhos, de um dourado líquido, fixaram-se nos meus, e algo naquele olhar fez com que o amuleto em meu pescoço parecesse subitamente mais pesado. Minha avó havia me alertado sobre olhar diretamente nos olhos de criaturas da floresta. A alma se reconhece pelos olhos, Emma, ela costumava dizer. E algumas almas são antigas demais para serem compreendidas por mortais. Contra toda a prudência, dei um passo para fora. O animal tentou se levantar, mas voltou a cair. Foi quando notei o ferimento profundo em sua lateral, de onde o sangue escorria, tingindo a neve de vermelho. Não era apenas um corte, parecia um tiro, ou algo feito por metal. Deveria ter fechado a porta. Deveria ter me escondido sob as cobertas com um dos meus livros antigos, como fazia sempre que o mundo exterior parecia grande demais. Mas aqueles olhos dourados prenderam os meus num entendimento silencioso que não consegui ignorar. Você não vai me devorar se eu te ajudar, vai? Perguntei, sabendo que soava ridícula falando com um animal selvagem. Mas, por um instante, poderia jurar que vi compreensão naqueles olhos. Com todo cuidado, improvisei uma maca com um cobertor velho e, lentamente, consegui arrastar o animal para dentro da cabana. Ele era pesado, e mesmo ferido, emanava um poder que fez meus pelos se arrepiarem. Acomodei-o próximo à lareira, onde o calor poderia alcançá-lo. A luz do fogo revelou melhor seu ferimento. Um corte profundo que rasgava seu flanco direito. Não era uma bala, como havia pensado inicialmente, mas parecia ter sido feito por alguma lâmina. Talvez uma armadilha de caçadores, embora a caça fosse proibida naquela região. Isso vai arder, avisei, enquanto aplicava um antisséptico caseiro feito com as ervas que cultivava nos fundos da cabana. O lobo rosnou baixo, mas não tentou me atacar. Seus olhos não desgrudavam dos meus, como se estudasse cada movimento, cada expressão. Enquanto tratava seu ferimento, uma sensação estranha crescia dentro de mim. O mesmo tipo de sensação que havia sentido anos atrás, quando num momento de desespero, algo havia acontecido.
Algo que me fez ser expulsa da universidade. Algo que fez meu ex-noivo olhar para mim como se eu fosse um monstro. Algo que eu havia jurado nunca mais deixar acontecer. Minhas mãos começaram a formigar levemente. O lobo pareceu notar a mudança, pois suas orelhas se ergueram atentas. Afastei-me rapidamente, assustada com minha própria reação. Não, murmurei para mim mesma. Não de novo. O lobo emitiu um som baixo, quase como se quisesse me acalmar. Respirei fundo e voltei a me aproximar, determinada a terminar o curativo sem deixar aquela sensação tomar conta. Com bandagens improvisadas, consegui estancar o sangramento. Pronto, disse, afastando-me. Você pode ficar até melhorar, depois precisa ir. Naquela noite, dormi no sofá, deixando o animal próximo ao fogo. Mais de uma vez, acordei com a sensação de estar sendo observada. O lobo permanecia acordado, seus olhos dourados refletindo as últimas brasas da lareira. Havia algo naquele olhar que parecia antigo, consciente. Algo que ia além da compreensão de um simples animal. A tempestade de neve piorou durante a madrugada. O vento sacudia as janelas com tanta força que pensei que iriam quebrar. Em algum momento da noite, acordei sobressaltada. O lobo havia se arrastado para mais perto do sofá onde eu dormia, seu corpo grande agora entre mim e a porta, como se montasse guarda. Na manhã seguinte, a neve havia bloqueado completamente a entrada da cabana. Estávamos isolados, eu e aquela criatura misteriosa. Contra toda expectativa, o lobo parecia melhor. A ferida, que achei que levaria dias para começar a cicatrizar, já mostrava sinais de recuperação. Enquanto preparava o café, senti seu olhar constante. Quando me virei, ele estava sentado, observando cada movimento meu. Você não é um lobo comum, não é? Perguntei, sentindo-me tola por falar com ele. Mas aqueles olhos... Havia algo perturbadoramente humano neles. O animal inclinou levemente a cabeça, como se considerasse a pergunta. Um arrepio subiu por minha espinha. Foi então que ouvi, distante, abafado pela neve, mas inconfundível, o som de uivos. Não apenas um, mas vários, respondendo uns aos outros através das montanhas. O lobo em minha cabana ergueu as orelhas, subitamente alerta, mas não respondeu ao chamado. Estão procurando por você? Perguntei, olhando pela janela, mas vendo apenas o branco infinito da paisagem coberta de neve. O lobo se levantou, ainda com certa dificuldade, e mancou até a janela. Seu corpo tenso dizia tudo. Sim, estavam procurando por ele. E pela primeira vez desde que o encontrei, vi medo em seus olhos. Naquela noite, os uivos se aproximaram. O lobo tornou-se cada vez mais agitado, andando de um lado para o outro, às vezes parando para olhar pela janela. Tentei ignorar o medo que crescia dentro de mim. Eram apenas lobos, animais como qualquer outro, mas no fundo, sabia que não eram. Não naquela região. Lembrei-me das histórias que os moradores locais contavam, histórias que eu havia descartado como superstição. Falavam de lobos maiores que o normal, de olhos que brilhavam como ouro no escuro, de transformações sob a luz da lua. Olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha. Faltavam 3 dias para a lua cheia. Na segunda noite, o ferimento do lobo estava quase completamente curado. Ele se movia com mais facilidade e parecia mais agitado. Os uivos continuavam, mais perto agora. Você deveria ir ao encontro deles, falei, enquanto nos sentávamos juntos perto do fogo. A tempestade havia diminuído e eu havia conseguido limpar parte da neve que bloqueava a porta. Mas o lobo não se moveu. Em vez disso, deitou-se mais perto de mim, seu corpo grande próximo aos meus pés. Senti uma estranha companhia naquela presença silenciosa, como se depois de tanto tempo sozinha, finalmente alguém, ou algo, pudesse compreender meu isolamento. Na terceira noite, a lua estava quase cheia. O lobo tornou-se mais inquieto do que nunca. Parecia lutar contra algo dentro de si mesmo. Passei o dia limpando o restante da neve que bloqueava a entrada, sabendo que era hora de libertá-lo. Você está melhor agora, disse abrindo a porta. Pode ir. O lobo deu alguns passos para fora, olhando para a floresta escura. Os uivos haviam cessado, mas uma tensão pairava no ar gelado da noite. Ele se virou para mim, seus olhos dourados parecendo absorver minha imagem, como se quisesse memorizar cada detalhe. Então,
Inesperadamente, ele voltou, roçando seu corpo imenso contra minhas pernas antes de se afastar, desaparecendo entre as árvores. Fiquei ali, na porta aberta, sentindo o frio cortante e um estranho vazio que não esperava sentir. Na manhã seguinte, a primeira sem a presença do lobo, a cabana pareceu estranhamente vazia. Voltei à minha rotina solitária, tentando ignorar a sensação de perda. Tinha sido apenas um animal selvagem, ferido, que busquei ajudar. Nada mais. Quando a noite chegou, sentei-me junto à lareira com um dos meus livros antigos, bebericando chá. A lua cheia brilhava intensa através da janela, iluminando o interior da cabana quase como se fosse dia. Foi quando ouvi. Não eram uivos desta vez, era uma batida. Firme. Deliberada. Na minha porta. E de alguma forma, eu soube. Antes mesmo de abrir a porta, meu coração já reconhecia quem, ou o que, estava do outro lado. Permaneci imóvel, o livro esquecido no meu colo, enquanto a batida soava novamente, mais forte desta vez. Meus dedos tocaram instintivamente o amuleto de prata que parecia pulsar contra minha pele. Alguma parte de mim, aquela que havia herdado os conhecimentos sussurrados de minha avó, já sabia o que me aguardava do outro lado. «Abra a porta!» ordenou uma voz profunda, uma voz que carregava o peso da autoridade inquestionável. Respirei fundo, tentando controlar o tremor em minhas mãos. Lentamente, caminhei até a porta, cada passo ecoando no silêncio da cabana. Quando finalmente abri, o vento frio da noite invadiu o ambiente junto com a luz prateada da lua cheia. Ali, no limiar da minha porta, estava um homem. Não um homem comum. Sua presença preenchia todo o espaço, como se fosse grande demais para ser contido na moldura humana. Alto, com ombros largos, cabelos negros que caíam até os ombros. Mas foram os olhos que me paralisaram. Olhos dourados, os mesmos que haviam me observado por 3 dias. Você, sussurrei, recuando um passo. Você não parece surpresa, ele observou, sua voz mais suave agora, mas ainda carregando aquela autoridade inegável. Posso entrar? Não era realmente um pedido. Assenti silenciosamente, dando espaço para que ele passasse. Vestia roupas escuras, simples, mas de qualidade evidente. Apesar da noite gelada, não usava casaco, apenas uma camisa de botões que deixava à mostra parte de seu peito. E ali, no flanco direito, pude ver uma cicatriz recente, exatamente onde o ferimento do lobo havia estado. Meu nome é Alexander, apresentou-se, percorrendo a cabana com os olhos. Sou o Alpha do clã Blackwood. Alpha. A palavra ecoou em minha mente, confirmando o que meu coração já sabia. As histórias não eram apenas lendas. Os murmúrios nas aldeias sobre criaturas que caminhavam como homens sob a luz do dia e corriam como lobos sob o luar não eram apenas contos para assustar crianças. Emma, respondi simplesmente, incapaz de desviar o olhar. Emma, ele repetiu, como se saboreasse o som. A mulher que salvou um lobo ferido sem fazer perguntas. Eu faria por qualquer animal, respondi, cruzando os braços defensivamente. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios, mesmo sabendo que não era um animal comum. Você sabia, não sabia? De alguma forma você sentiu. Baixei os olhos, incapaz de sustentar aquele olhar dourado que parecia enxergar além da minha fachada cuidadosamente construída. Por que está aqui? Perguntei, tentando recuperar algum controle da situação. Para agradecer, primeiramente, ele respondeu, aproximando-se da lareira. E para entender. Entender o quê? Você. Seus olhos percorreram meu rosto, descendo até o amuleto que eu ainda segurava firmemente. O que é uma mulher como você, com um objeto como esse, fazendo sozinha nas montanhas? O modo como ele olhou para o amuleto fez com que eu o escondesse instintivamente sob a blusa. Conheço esse símbolo, continuou ele. É antigo, pertence às guardiãs. Senti o sangue gelar em minhas veias. Guardiãs. Um termo que havia ouvido apenas nos sussurros de minha avó em histórias contadas à meia luz. Mulheres que guardavam o equilíbrio entre os mundos,
que podiam ver além do véu que separava o natural do sobrenatural. É apenas uma herança de família, desconversei. Não significa nada. Alexander riu baixo, um som que mais parecia um rosnado. Nós dois sabemos que isso não é verdade, Emma. Senti o seu toque. O que você fez ao meu ferimento não foi apenas um curativo comum. Desviei o olhar, lembrando-me da sensação estranha em minhas mãos enquanto tratava do lobo ferido. O formigamento, o calor inexplicável. Eu não sei do que você está falando. Você salvou mais do que um lobo ferido, ele disse, dando um passo em minha direção. Salvou um alfa. E isso tem consequências. A forma como ele pronunciou consequências fez com que um arrepio percorresse minha espinha. Havia algo em sua voz. Não era exatamente ameaça, mas uma promessa de algo inevitável. Que tipo de consequências? Perguntei, tentando manter a voz firme. Em vez de responder diretamente, Alexander caminhou até a janela, olhando para a lua cheia, que banhava a floresta em luz prateada. Você sabe o que aconteceu comigo? Por que eu estava ferido? Neguei com a cabeça, embora tivesse minhas suspeitas. Caçadores, ele revelou, com um tom amargo na voz. Não caçadores comuns, conhecem nossa existência, sabem como nos ferir. A lâmina que me atingiu era de prata. Instintivamente, toquei o amuleto sob minha blusa. Prata, o metal que, segundo as lendas, podia ferir criaturas sobrenaturais. Eles estão ficando mais ousados, continuou ele, aproximando-se mais de nosso território. E agora? Virou-se para mim, seus olhos dourados refletindo a luz da lua. Agora eles sabem que há uma guardiã na região. Senti meu coração acelerar. Eu não sou uma guardiã, não sou nada. Apenas uma mulher que quis ficar sozinha. É isso que você diz a si mesma? Ele se aproximou, seu olhar intenso fixo no meu. É isso que você repete quando sente o poder correndo em suas veias? Quando sabe coisas que não deveria saber? Quando seus sonhos mostram mais do que deveriam mostrar? As palavras atingiram-me como um soco. Como ele poderia saber dos sonhos? Das visões que me atormentavam desde a infância, que haviam piorado com a idade, que haviam culminado no incidente na universidade. Você não me conhece, respondi, dando um passo para trás. Conheço seu tipo melhor do que você imagina, ele retrucou. Minha matilha tem protegido guardiãs por séculos. É parte do nosso pacto ancestral. Pacto? Repeti confusa. Suas ancestrais e as minhas, ligadas por um juramento antigo como essas montanhas. Ele fez um gesto amplo em direção à janela. Proteção em troca de orientação, força em troca de sabedoria. Balancei a cabeça, recusando-me a acreditar. Era demais para processar. Lobisomens, guardiãs, pactos ancestrais. 3 dias atrás, eu era apenas uma mulher solitária numa cabana. Agora estava sendo arrastada para um mundo de lendas que eu havia me esforçado tanto para negar. O que você quer de mim? Perguntei finalmente, sentindo o cansaço me dominar. Sua ajuda, respondeu Alexander, com uma sinceridade que não esperava. Os caçadores estão se organizando, não apenas contra nós, mas contra todos os seres que não se encaixam no mundo normal deles. Fez uma pausa significativa, incluindo mulheres como você. Um calafrio percorreu meu corpo ao lembrar do incidente. Os rostos horrorizados dos meus colegas quando a sala inteira tremeu durante minha apresentação. Quando os livros voaram das estantes. Quando as luzes explodiram. O medo nos olhos do meu ex-noivo quando ele me disse que eu era algo errado. Não tenho como ajudar, disse. Mais para mim mesma do que para ele. Não controlo, o que quer que seja isso. Mas pode aprender, insistiu Alexander. E eu posso ajudar. Olhei para ele, tentando entender suas reais intenções. Por que um alfa, um líder de um clã inteiro, viria pessoalmente até minha cabana por causa de uma mulher que mal conhecia? Por que você se importa? Perguntei finalmente. Algo em seu olhar mudou, uma sombra de vulnerabilidade que não esperava ver naquele rosto imponente. Porque também sei o que é carregar um poder que não pediu. Ele ergueu a manga da camisa, revelando marcas antigas que pareciam runas em seu antebraço. Porque sei o que é ser temido pelo que você é, não pelo que faz. Naquele momento,
Vi além da figura do alfa poderoso. Vi um homem marcado por sua própria natureza, assim como eu, uma criatura que vivia nas sombras, entre dois mundos, assim como eu tentava fazer. A matilha está inquieta, ele continuou. Os caçadores feriram outros além de mim. Precisamos de alguém que possa ver além, que possa nos ajudar a antecipar seus movimentos, a entender como eles estão nos rastreando. Eu não tenho esse tipo de poder, protestei. Tem, sim, afirmou ele com convicção. Eu senti quando você tocou meu ferimento. Sua energia, sua essência, é exatamente como descrevem as guardiãs nos textos antigos. Você pode não saber controlar, mas está aí. Um silêncio pesado instalou-se entre nós. Lá fora, a lua continuava seu caminho pelo céu, indiferente aos dramas que se desenrolavam sob sua luz. E se eu recusar? Perguntei finalmente. Alexander soltou um suspiro profundo, o primeiro sinal de verdadeira emoção que demonstrava. Então respeitarei sua decisão. Mas não posso garantir que os caçadores farão o mesmo. Eles têm formas de rastrear energia como a sua, e uma vez que a encontrem, ele não precisou completar a frase. O medo que eu vinha carregando há anos, de ser descoberta, exposta, caçada, agora parecia ter adquirido forma real nas palavras de Alexander. Quanto tempo tenho para decidir? Não muito, respondeu ele. A lua cheia dura apenas 3 noites. Na terceira... Ele olhou novamente para a janela. Na terceira, a barreira entre os mundos fica mais fina. É quando eles são mais fortes, mais capazes de nos encontrar. Fechei os olhos, sentindo o peso da escolha que precisava fazer. Ficar sozinha, como sempre havia feito, tentando esconder o que era, ou aceitar a ajuda de um homem-lobo, um alfa, e finalmente enfrentar aquilo que havia negado por tanto tempo. Preciso pensar, disse finalmente. Alexander assentiu, respeitando o meu espaço. Estarei nas montanhas esta noite. Se decidir vir comigo, basta sair e chamar meu nome sob a luz da lua. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. Emma, chamou, seu olhar dourado encontrando o meu uma última vez. Você não é um monstro, nem eu. Somos apenas diferentes. E há poder nisso. Com essas palavras, ele saiu para a noite, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbilhonados. Através da janela, vi sua silhueta se afastar da cabana e, num movimento fluido, transformar-se na grande figura do lobo negro. Ele olhou para trás uma vez, seus olhos dourados brilhando na escuridão, antes de desaparecer na floresta. Sentei-me junto à lareira, o amuleto de prata quente contra minha pele, como se estivesse despertando após anos de dormência. As palavras de minha avó ecoavam em minha mente. Quando a hora chegar, Emma, você saberá o que fazer. O sangue reconhece o sangue, e o poder reconhece o poder. Naquela noite, não dormi. Pela primeira vez em anos, permiti-me lembrar de cada incidente estranho, cada sonho perturbador, cada momento em que senti aquela energia inexplicável crescer dentro de mim. E pela primeira vez, perguntei-me se, em vez de algo a ser temido, poderia ser algo a ser abraçado. A madrugada chegou, e com ela, a decisão. Não consegui deitar, nem mesmo fechar os olhos. Passei as horas observando o fogo morrer lentamente na lareira, enquanto as palavras de Alexander se misturavam com as memórias das lições sussurradas de minha avó. As guardiãs vêm além do véu, Emma, ela dizia, enquanto penteava meus cabelos claros à luz de velas. Quando o mundo esqueceu a magia, foram elas que mantiveram acesa a chama do conhecimento antigo. Na época, eu achava que eram apenas histórias, contos de fadas para alimentar a imaginação de uma menina solitária. Depois vieram os sonhos, as premonições, e então o incidente na universidade. A negação pareceu o caminho mais seguro, esconder-me nas montanhas, fingir que era apenas uma mulher comum com um passado complicado. Mas agora, com a lua cheia ainda alta no céu, eu não podia mais mentir para mim mesma. Vesti um casaco pesado, coloquei botas de neve e enrolei um cachecol em volta do pescoço.
Antes de sair, olhei-me no pequeno espelho próximo à porta. Meus cabelos loiros emolduravam um rosto pálido, com olhos que pareciam carregar mais anos do que minha idade sugeria. Seria este o rosto de uma guardiã? O ar noturno cortou minha pele como lâminas de gelo quando saí para a clareira diante da cabana. A neve refletia a luz da lua, criando uma luminosidade quase sobrenatural. Por um momento hesitei, ainda poderia voltar, trancar a porta, fingir que Alexander nunca havia aparecido. Continuar minha existência solitária, segura em minha ignorância. Mas algo dentro de mim, aquela mesma coisa que havia feito minhas mãos formigarem quando toquei o lobo ferido, parecia despertar sob a luz da lua. O amuleto em meu pescoço pulsava como se tivesse vida própria. Alexander, chamei, minha voz soando pequena no vasto silêncio da floresta noturna. Nada aconteceu por alguns segundos. Então, um movimento entre as árvores chamou minha atenção. Olhos dourados brilharam na escuridão, antes que a figura massiva do lobo negro emergisse na clareira. Não senti medo desta vez. Havia algo quase familiar em sua presença. Como se nos conhecêssemos há muito mais tempo do que alguns dias. Estou pronta, disse simplesmente. O lobo aproximou-se, seus passos silenciosos na neve, até parar a poucos metros de mim. Houve um momento de completa quietude e, então, a transformação começou. Não foi como nos filmes, rápida e violenta. Foi um movimento fluido, quase gracioso, como água mudando de estado. Onde antes estava o lobo, agora Alexander se erguia, a lua cheia iluminando sua silhueta. Você tomou a decisão certa, ele disse, sua voz grave quebrando o silêncio. Ainda não tenho certeza disso, respondi honestamente. Ele assentiu, compreensivo. Dúvida é natural, mas ficar parada não é mais uma opção, não é? Olhei para o céu estrelado, para a lua que parecia observar nossa conversa com indiferença cósmica. Não, não é. Então, o que acontece agora? Agora, ele respondeu, aproximando-se mais, você vem comigo conhecer o resto da matilha. Eles precisam conhecer a guardiã que salvou o Alfa. Não me chame assim, pedi, desconfortável com o título. Não sou o que você pensa. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Você é exatamente o que penso, Emma. Só ainda não sabe disso. Alexander estendeu a mão. Após um momento de hesitação, coloquei minha mão sobre a dele. Seu toque era quente, quase febril, contra minha pele gelada pelo frio da noite. Vamos, disse ele. A matilha espera. Caminhamos em silêncio pela floresta, seguindo trilhas invisíveis que Alexander parecia conhecer instintivamente. A lua iluminava nosso caminho, criando sombras dançantes entre as árvores. A sensação de irrealidade crescia a cada passo. Uma semana antes, eu estava sozinha em minha cabana, convencida de que minha vida seria sempre aquele pequeno espaço de solidão que havia criado para mim mesma. Agora, seguia um homem-lobo pela floresta, rumo a um destino que não conseguia imaginar. Como é? Perguntei subitamente, quebrando o silêncio. A transformação? Alexander continuou andando, mas seu ritmo diminuiu levemente, como se considerasse a pergunta com cuidado. É como respirar, respondeu finalmente. Algo natural que flui de dentro, doloroso no começo, quando somos jovens e não entendemos o que está acontecendo. Mas depois, ele fez uma pausa, olhando para mim. Depois é libertação, é ser completamente quem você realmente é. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim, o anseio por aquela mesma libertação, por aquela aceitação do que realmente era. Você nasceu assim? Continuei curiosa. Sim, é hereditário entre os nossos. Mas a linhagem alfa, isso é diferente. Não é apenas sobre transformação física, mas sobre poder, responsabilidade. Ele olhou para o céu. Carregar o peso de proteger a matilha, de manter nossas leis ancestrais, deve ser solitário, observei. Mais para mim mesma do que para ele. Alexander me estudou com aqueles olhos dourados que pareciam enxergar além da superfície. Assim como ser uma guardiã, imagino. Não respondi. Não precisava. Ele havia entendido o que nem mesmo eu havia colocado em palavras.
aquela solidão fundamental que vinha com ser diferente, com carregar um poder que outros temiam ou não compreendiam. Após o que pareceu 1 hora de caminhada, chegamos a uma área onde as árvores se abriam em um amplo vale entre as montanhas. No centro do vale, luzes cálidas brilhavam através de janelas. Não era o que eu esperava. Imaginava uma caverna, talvez cabanas primitivas. Em vez disso, vi uma grande casa principal de pedra e madeira, com arquitetura que lembrava as antigas casas senhoriais escocesas, cercada por construções menores. "Bem-vinda a Blackwood", disse Alexander, observando minha surpresa. "O lar da matilha há mais de 400 anos. Não é o que eu esperava." Ele riu baixo. "O que esperava? Cavernas e peles de animais?" Corei, percebendo como meus preconceitos deviam soar ridículos. "Talvez. Somos lobos, Emma, não selvagens." "Bem, não completamente." Um sorriso brincou em seus lábios antes que seu rosto voltasse à seriedade habitual. "Devo avisá-la. Nem todos ficarão felizes com sua presença. Alguns dos mais velhos se lembram das antigas alianças com as guardiãs, mas outros me verão como uma estranha", completei. "Estou acostumada com isso. Quando nos aproximamos, notei figuras se movendo ao redor das construções, algumas em forma humana, outras como lobos. Todos pareceram notar nossa chegada ao mesmo tempo, como se um alarme silencioso tivesse soado. Os lobos ergueram o focinho, farejando o ar, enquanto os humanos pararam o que faziam para observar. "Eles podem sentir seu cheiro", explicou Alexander, notando meu desconforto. "É diferente." Um homem alto de meia-idade aproximou-se, seus olhos, tão dourados quanto os de Alexander, examinando-me com desconfiança mal disfarçada. "Mikhail", cumprimentou Alexander. "Esta é Emma." "A humana que o encontrou", respondeu Mikhail, sua voz carregada de sotaque que não conseguia identificar. "Russo, talvez." "Não exatamente humana", corrigiu Alexander. "Ela é uma guardiã." Um murmúrio percorreu o grupo que começava a se formar ao nosso redor. Uma mulher idosa, curvada sobre uma bengalhada, abriu caminho entre os outros. "Uma guardiã?" Sua voz era fina, mas carregava autoridade. Depois de tanto tempo, senti todos os olhares sobre mim. Alguns curiosos, outros desconfiados, alguns até hostis. O peso de expectativas que não compreendia totalmente caiu sobre meus ombros. "Eu não sei o que sou", admiti, decidindo que honestidade era o melhor caminho. "Ou o que posso fazer. Apenas ajudei um lobo ferido." A velha se aproximou, seus olhos estudando-me com uma intensidade desconcertante. "Posso?" perguntou, estendendo a mão em direção ao meu amuleto. Hesitei, mas assenti, permitindo que ela tocasse o símbolo de prata. "É autêntico", declarou ela, voltando-se para Alexander. "O símbolo das tecelãs do véu." Seus olhos voltaram para mim. "Sua avó era uma de nós?" "Minha avó era diferente", respondi cuidadosamente. "Ela via coisas, sabia coisas, ensinou-me sobre ervas, sobre os ciclos da lua, mas nunca usou esse termo, guardiã." "Ela te protegeu", interveio Alexander. "Manteve você longe dos olhos daqueles que poderiam temer seu poder." A velha assentiu, soltando o amuleto. "Sou Irina, a anciã do clã. Última a ver uma guardiã em ação, há muitas luas." "O que exatamente vocês esperam que eu faça?" perguntei, olhando de Irina para Alexander. "Não controlo o que quer que seja isso." Irina trocou um olhar com Alexander antes de responder. "Primeiro, você precisa aceitar o que é. Depois, precisamos descobrir se o dom em você é forte o suficiente." "E se não for?" desafiei. "Então você volta para sua cabana solitária", respondeu Alexander, sua voz firme. "Mas ao menos terá tentado." Suas palavras me atingiram com força inesperada. Não era apenas sobre ajudá-los. Era sobre finalmente enfrentar o que havia fugido durante toda a minha vida adulta. Mikhail, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "Os caçadores se aproximam. Não temos tempo para treiná-la adequadamente." "Não precisamos de treinamento completo", argumentou Alexander. "Precisamos apenas que ela veja o que está por vir." "Ver!"
repeti confusa. Irina sorriu, um sorriso que carregava tanto sabedoria quanto tristeza. As verdadeiras guardiãs podem ver além do presente, criança. Podem vislumbrar os caminhos possíveis, as intenções ocultas. É por isso que a aliança com nosso povo sempre foi tão valiosa. Nós temos a força. Vocês têm a visão. Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir aquelas palavras. Os sonhos que me atormentavam desde a infância. Flashes de eventos que depois aconteciam, rostos de pessoas que ainda não havia conhecido. Vamos entrar, ordenou Alexander, notando minha palidez. Emma precisa descansar. Amanhã começaremos. Fui conduzida para a casa principal, onde o calor de uma grande lareira central afastou o frio da noite. O interior era surpreendentemente aconchegante. Móveis de madeira escura, tapetes antigos, paredes decoradas com símbolos que pareciam tão antigos quanto as montanhas ao redor. Uma jovem de cabelos ruivos aproximou-se, entregando-me uma caneca de algo quente e aromático. Para ajudar a dormir, explicou ela com um sorriso tímido. Sou Lídia. Agradeci, sorvendo o líquido que tinha gosto de mel e ervas. Era reconfortante, como algo que minha avó teria preparado em noites de inverno. Lídia vai mostrar seu quarto, disse Alexander. Descanse. Amanhã será intenso. Assenti, subitamente exausta. A adrenalina que havia me sustentado durante a caminhada começava a diminuir, deixando apenas o peso da realidade da situação. Lídia me conduziu por um corredor até um pequeno quarto com uma cama de dossel e uma janela que dava para as montanhas. A lua ainda brilhava alta, banhando tudo com sua luz prateada. Por que ele me trouxe aqui? Perguntei a Lídia quando estávamos sozinhas. Alexander. Por que um alfa se arriscaria por uma estranha? Lídia ajeitou as cobertas da cama antes de responder. Ele tem sonhado com você, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Há meses. Uma mulher de cabelos claros na floresta com um amuleto de prata. Senti meu coração falhar uma batida. Ele sonhou comigo? Ela assentiu. Disse que era um chamado, que algo importante estava para acontecer, e que você seria parte disso. Quando Lídia saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos turbilhonados, deitada naquela cama estranha, em uma casa cheia de seres que eu acreditava existirem apenas em lendas. Senti o peso de um destino que não havia escolhido. E enquanto o sono finalmente me envolvia, o rosto de Alexander flutuou em minha mente. Não como o alfa poderoso, mas como o lobo ferido que havia confiado em mim quando estava mais vulnerável. Despertei com os primeiros raios de sol penetrando pela janela. Por um momento, a desorientação tomou conta de mim. O quarto desconhecido, os sons estranhos vindos do lado de fora. Então, as memórias da noite anterior inundaram minha mente. Alexander, a matilha. As palavras da anciã Irina sobre minha suposta natureza como guardiã. Sentei-me na cama, tocando o amuleto de prata que agora parecia mais pesado contra minha pele. Uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo não passava de um sonho elaborado, que logo acordaria em minha cabana solitária. Mas o calor do símbolo sob meus dedos era real demais. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Entre. Chamei, ajeitando rapidamente meu cabelo desgrenhado. Lídia apareceu trazendo uma bandeja com chá e pão fresco. Bom dia, cumprimentou com um sorriso tímido. Trouxe algo para você comer. Obrigada, respondi, aceitando a bandeja. O aroma do chá de ervas me lembrou imediatamente da minha avó, e senti uma pontada de saudade. Alexander pediu para avisar que a espera na sala principal quando estiver pronta, informou ela, dirigindo-se a um pequeno armário de onde tirou roupas. Trouxe algumas coisas que devem servir em você. Enquanto comia, observei Lídia arrumar as roupas sobre a cama. Havia algo em seus movimentos, uma graciosidade quase felina que contrastava com sua aparência frágil. Você também é... Deixei a pergunta no ar, incerta de como formular. Uma de nós? Ela completou com um sorriso. Sim, nasci na matilha, como a maioria aqui, exceto alguns que Alexander acolheu ao longo dos anos. Como é? Crescer assim?
Lydia pareceu considerar a pergunta, sentando-se na beirada da cama. É simplesmente nossa vida. Aprendemos desde cedo a controlar a transformação, a respeitar as leis da matilha, a nos esconder dos humanos comuns. Ela fez uma pausa. Mas também temos nossas festas, nossas tradições. Não é tão diferente da vida normal, exceto que corremos com a lua. Havia uma simplicidade em sua explicação que me tocou. Para Lydia e os outros, ser o que eram não era uma maldição ou algo a ser temido. Era apenas sua natureza. E Alexander? Perguntei, tentando soar casual. Como é ele como líder? Um brilho de admiração surgiu nos olhos de Lydia. Justo, forte. Às vezes severo, mas sempre por nosso bem. Ele assumiu a liderança jovem, depois que seu pai foi morto pelos caçadores. Não foi fácil para ele. Os caçadores, eles sempre perseguiram vocês? Sempre existiram aqueles que temem o diferente, respondeu ela, seu tom mais sério agora. Mas estes são organizados, têm conhecimento antigo, armas especiais. Começaram a nos caçar sistematicamente há alguns anos. Terminei meu chá, digerindo aquela informação junto com o pão. A ideia de pessoas dedicando suas vidas a exterminar seres como Lydia, gentis, humanos em todos os sentidos que importavam, fez meu estômago revirar. Obrigada pelo café da manhã, disse, levantando-me. Acho que não devo fazer o Alfa esperar. Lydia sorriu. Ele tem esperado por você por muito tempo, segundo Irina. Alguns minutos não farão diferença. As palavras dela ecoaram em minha mente enquanto me vestia com as roupas emprestadas, calças de lã escura e um suéter macio de tom azul petróleo. Penteei meus cabelos claros e respirei fundo, tentando preparar-me para o que estava por vir. A casa principal estava mais movimentada agora, com pessoas de todas as idades circulando pelos corredores. Alguns me olhavam com curiosidade aberta, outros com desconfiança mal disfarçada. Segui o caminho que Lydia havia me indicado até chegar a uma grande sala circular, onde uma lareira central ardia, cercada por poltronas e mesas baixas de madeira escura. Alexander estava lá, debruçado sobre mapas espalhados em uma das mesas, junto com Mikhail e outros 2 homens que não reconheci. Ao me ver, ele ergueu o olhar, seus olhos dourados brilhando com uma intensidade que fez meu coração saltar. Emma, chamou, fazendo um gesto para que me aproximasse. Dormiu bem? Considerando as circunstâncias, respondi, aproximando-me da mesa. Os mapas mostravam a região montanhosa, com marcações em vermelho em vários pontos. O que é isso? Locais de avistamento dos caçadores, explicou Mikhail, seu tom sempre grave. Estão se aproximando de forma coordenada. Estudei os pontos vermelhos, notando um padrão que parecia convergir para o vale onde estávamos. Eles sabem onde encontrá-los, observei. Sim, confirmou Alexander. A questão é, como? Mudamos de acampamento 3 vezes nos últimos meses. Sempre nos encontram. Um informante? Sugeri. Impossível, respondeu um dos homens desconhecidos, sua voz carregada de desdém. A lealdade à matilha está acima de tudo. Alexander lançou um olhar de advertência ao homem antes de se dirigir a mim. Este é Vance, meu tenente de caça. E aquele é Thorn, responsável pelos mais jovens. Assenti em cumprimento, notando a hostilidade mal disfarçada no olhar de Vance. Thorn, por outro lado, um homem mais velho com cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes, apenas me estudou com curiosidade e calma. O que acham que estou fazendo aqui? Perguntei diretamente a Alexander como exatamente esperam que eu ajude. Precisamos que você veja, respondeu ele. Veja como os caçadores estão nos rastreando. Veja o que planejam. Veja quem os lidera. E como exatamente faço isso? Não tenho controle sobre o que quer que seja que vocês pensam que tenho. Irina entrou na sala, apoiando-se pesadamente em sua bengalhada. É por isso que estou aqui, criança. A anciã aproximou-se, seus olhos claros examinando-me como se pudesse ver através da minha pele. O dom está em você, dormindo. Precisamos acordá-lo. E se eu não quiser? Desafiei, sentindo o medo crescer dentro de mim. E se o que aconteceu antes, no incidente, voltar a acontecer? Alexander deu um passo em minha direção,
sua expressão suavizando-se. O que aconteceu antes? Desviei o olhar, as memórias dolorosas voltando com força total. Na universidade. Algo aconteceu durante minha apresentação. Uma energia que não consegui controlar. Objetos voando, luzes explodindo. Pessoas se machucaram. Irina assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Poder sem direção, sem treinamento. É perigoso, sim, mas não por ser maligno, apenas por ser selvagem, como um rio sem margens. E você vai me ensinar a controlar? Perguntei cética. Não temos tempo para o treinamento completo, interveio Alexander. Mas Irina pode ajudar você a acessar suas visões de forma controlada. É disso que precisamos agora. Olhei para os rostos ao meu redor. A seriedade de Alexander, a sabedoria nos olhos de Irina, a desconfiança de Vance, a curiosidade de Thorne, a preocupação de Mikhail. Tantas vidas dependendo de algo que nem eu mesma entendia completamente. E se não funcionar? Perguntei, vocalizando meu maior medo. Então tentaremos outro caminho, respondeu Alexander com simplicidade. Mas preciso que você tente, Emma, não apenas por nós, mas por você mesma. Suas palavras me atingiram profundamente. Ele estava certo. Eu havia passado anos fugindo do que era, negando minha própria natureza. Talvez fosse hora de enfrentar a verdade, independentemente do resultado. Certo. Concordei finalmente. O que preciso fazer? Irina sorriu, seu rosto enrugado iluminando-se. Venha comigo, criança. Segui a anciã até uma sala menor, adjacente à principal. Era um espaço circular, com almofadas espalhadas pelo chão e símbolos antigos pintados nas paredes, alguns semelhantes ao do meu amuleto. Sente-se, instruiu a Irina, apontando para uma almofada no centro da sala. Obedeci, enquanto ela fechava as cortinas, deixando o ambiente na penumbra. Apenas algumas velas espalhadas forneciam iluminação, criando sombras dançantes nas paredes decoradas. Alexander entrou silenciosamente, posicionando-se próximo à porta como um guardião silencioso. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e percebi algo em sua expressão. Não apenas expectativa, mas uma compreensão profunda do que eu estava prestes a enfrentar. Irina sentou-se à minha frente, tomando minhas mãos entre as suas. Suas mãos eram surpreendentemente quentes e fortes para alguém tão idosa. O que fazemos agora? Perguntei, nervosa. Respire, instruiu ela. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta sua própria energia. Fechei os olhos, tentando seguir suas instruções. Por alguns minutos, apenas respirei, consciente do meu próprio corpo, das mãos de Irina segurando as minhas, da presença silenciosa de Alexander na sala. Agora, continuou Irina, sua voz tornando-se mais baixa, quase hipnótica, toque o amuleto com sua mente. Sinta seu poder. Reconheça-o como parte de sua herança. Concentrei-me no amuleto que repousava contra a minha pele. Lentamente, comecei a sentir um calor emanando dele, espalhando-se pelo meu peito, pelos meus braços, chegando até minhas mãos. Isso, encorajou Irina. Agora, pense nos caçadores, não com medo, mas com curiosidade. Quem são? O que buscam? Como nos encontram? Tentei visualizar os pontos vermelhos no mapa, os locais onde os caçadores haviam sido vistos. Tentei imaginar rostos, intenções, métodos. A princípio, nada aconteceu, apenas escuridão atrás das minhas pálpebras fechadas. Então, lentamente, algo começou a mudar. A escuridão adquiriu profundidade, como se eu estivesse olhando para um poço sem fundo. Estou vendo escuridão, murmurei. Continue, instruiu Irina. Não force, respirei profundamente novamente. O calor do amuleto intensificou-se, quase queimando contra minha pele agora. A escuridão começou a se transformar, formas surgindo como sombras na água. Vi uma sala iluminada por luzes fluorescentes, homens e mulheres em volta de uma mesa, examinando mapas semelhantes aos que vimos na sala principal. Um homem em particular se destacava. Alto, cabelos grisalhos, uma cicatriz cruzando seu rosto do olho esquerdo até o queixo.
Havia algo familiar nele, algo que me incomodava profundamente. Vejo uma sala, descrevi, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Pessoas ao redor de uma mesa, mapas. Um homem com uma cicatriz no rosto parece ser o líder. As imagens mudaram, como se eu estivesse sendo arrastada por uma corrente invisível. Vi equipamentos estranhos, dispositivos eletrônicos, armas modificadas, frascos com líquidos de cores estranhas. Eles têm tecnologia, armas especiais. E algo mais, algo químico. A cena mudou novamente. Vi florestas, montanhas e algo que parecia um drone voando acima das árvores. Então, um flash de compreensão me atingiu. Estão usando drones com algum tipo de sensor. É assim que encontram vocês. Mas havia algo mais, algo que não conseguia entender completamente. As imagens ficavam cada vez mais rápidas, fragmentadas. Vi o homem da cicatriz novamente, segurando algo em suas mãos. Um objeto pequeno que brilhava sob a luz. Parecia familiar. Um amuleto. Sussurrei, a compreensão me atingindo como um soco. Como o meu. Eles têm um amuleto como o meu. Subitamente, uma dor aguda atravessou minha cabeça, fazendo-me ofegar. As imagens tornaram-se distorcidas, como se algo interferisse na transmissão. O homem da cicatriz parecia olhar diretamente para mim agora. Seus olhos frios fixos nos meus como se pudesse me ver. Ele sabe. Arquejei. O medo crescendo dentro de mim. Ele sabe que estou observando. A dor intensificou-se e senti algo úmido escorrer do meu nariz. Sangue. O mundo ao meu redor começou a tremer. As velas na sala tremularam violentamente, algumas se apagando. Objetos pequenos, almofadas, livros, começaram a se mover sozinhos. Emma. A voz de Alexander soou distante, preocupada. Emma, volte para nós. Mas eu estava presa na visão. O homem da cicatriz sorria agora. Um sorriso frio e calculista. Ele ergueu o amuleto, que começou a brilhar com uma luz azulada, e sussurrou palavras que não consegui compreender. A dor tornou-se insuportável. Senti como se minha cabeça fosse explodir. O mundo físico e o mundo da visão se misturaram em um turbilhão caótico de imagens e sensações. Emma! A voz de Alexander era mais urgente agora, mais próxima. Senti mãos fortes nos meus ombros, sacudindo-me gentilmente. Com um ofego final, abri os olhos, voltando bruscamente à realidade. A sala estava em caos, livros espalhados, almofadas flutuando no ar, as chamas das velas dançando loucamente. Meu nariz sangrava, e minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Alexander estava ajoelhado à minha frente, seus olhos dourados cheios de preocupação. Irina estava caída para trás, sendo amparada por Mikhail, que havia entrado na sala em algum momento. O que aconteceu? Perguntou Alexander, limpando o sangue do meu rosto com um lenço. Ele me viu. Sussurrei, ainda atordoada. O homem da cicatriz. Ele sentiu minha presença. Mikhail e Irina trocaram olhares preocupados. Então é verdade, murmurou a anciã. Eles têm uma sombra. Uma o quê? Perguntei confusa. Uma sombra, explicou Irina, sua voz fraca. O oposto de uma guardiã. Alguém que usa o mesmo poder, mas para fins destrutivos. Alexander ajudou-me a levantar, sustentando-me quando minhas pernas ameaçaram ceder. Precisamos sair daqui, declarou ele. Se ele sentiu sua presença, sabe que estamos próximos. Não, contestei, lembrando-me de algo importante da visão. Não é apenas isso. Eles têm um amuleto como o meu. Estão usando-o para rastrear. É assim que sempre encontram vocês. Não importa para onde vão. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto todos absorviam essa informação. Finalmente, Alexander falou, sua voz carregada de uma calma forçada. Então, temos que destruir o amuleto deles. Como? Perguntou Mikhail. Nem sabemos onde está sua base. Fechei os olhos, tentando lembrar detalhes da visão. Eu vi uma construção. Parecia uma instalação de pesquisa ou algo assim. Vi montanhas ao fundo, semelhantes às daqui, mas com um lago em formato de crescente. Thorn,
que havia entrado silenciosamente na sala, adiantou-se. O Lago da Meia-Lua. Fica a cerca de 20 quilômetros daqui, nas encostas do Monte Black Ridge. Alexander assentiu. Então é lá que iremos. Agora? Perguntei, ainda fraca pela experiência. Não, respondeu ele, surpreendendo-me. Você precisa descansar e se recuperar. E precisamos de um plano. Não podemos simplesmente atacar às cegas. Atacar? Repeti alarmada. Você quer dizer que vamos até lá? Alexander me olhou diretamente nos olhos, sua determinação evidente. Você mostrou o problema, Emma. Agora precisamos resolver. Juntos. Juntos. A palavra ecoou em minha mente como uma promessa, um compromisso. Não estava mais sozinha em minha cabana, escondendo-me do mundo. Estava no centro de algo maior, algo que não compreendia totalmente, mas que, de alguma forma, parecia ser exatamente onde eu deveria estar. Descanso primeiro, concordou Irina, observando-me com preocupação. A primeira visão sempre é a mais difícil. Seu corpo e sua mente precisam se ajustar. Enquanto Alexander me guiava para fora da sala, apoiando-me gentilmente, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Não apenas entre nós, mas dentro de mim. O poder que sempre temi, que sempre neguei, agora havia sido reconhecido, nomeado. Eu era uma guardiã, ou ao menos estava no caminho para me tornar uma. E pela primeira vez em muitos anos, não senti medo desse fato, senti propósito. A noite caiu sobre Blackwood, trazendo consigo um silêncio carregado de expectativa. Recuperei-me lentamente no quarto que me fora designado, as imagens da visão ainda vívidas em minha mente. O rosto do homem com a cicatriz, o amuleto brilhando, a sensação perturbadora de que ele havia me visto tanto quanto eu o vi. Lídia trouxe uma tigela de sopa quente e ervas medicinais preparadas por Irina para acalmar o espírito, como ela explicou. A gentileza daquela matilha de estranhos me comovia de uma forma que não esperava, exceto por Vance, que continuava a me olhar com desconfiança. Os outros me tratavam como se eu pertencesse ali, como se tivessem esperado por mim. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Entre, chamei, já reconhecendo o padrão das batidas. Alexander entrou, seu porte imponente preenchendo o pequeno quarto. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade sob a máscara de força que o Alpha sempre mantinha. Como está se sentindo? Perguntou, mantendo-se próximo à porta, como se temesse invadir meu espaço. Melhor, respondi, endireitando-me na cama. A dor de cabeça passou, pelo menos. Ele assentiu, seus olhos dourados estudando-me com intensidade. O que você fez hoje foi extraordinário. Foi aterrorizante, corrigi com um meio sorriso. Mais útil, pelo menos. Alexander aproximou-se, sentando-se hesitante na beirada da cama. Está preparada para o que vem a seguir? Seria compreensível se quisesse voltar para sua cabana, para sua vida anterior. Considerei suas palavras por um momento. Voltar à solidão, à negação do que eu era, depois de finalmente enfrentar a verdade sobre mim mesma, não creio que exista uma vida anterior para voltar. Respondi honestamente, não depois disso. Além do mais, hesitei, buscando as palavras certas. Sinto que devo isso a vocês, a você. Seu olhar se suavizou. Você não me deve nada, Emma. Fui eu quem chegou ferido à sua porta. E eu que invadi sua mente, rebati. Na visão vi coisas, além dos caçadores. Ele enrijeceu sutilmente. O que você viu? Fragmentos, dor, solidão. Fiz uma pausa, estudando sua reação. Você carrega um peso enorme nos ombros, não é? Não apenas o ataque iminente, mas toda a matilha, suas vidas, suas tradições. Alexander desviou o olhar, observando a lua crescente através da janela. É o dever do Alpha, mas não precisa ser apenas seu, disse suavemente. Surpreendi a nós dois ao estender a mão, tocando a dele levemente. É por isso que as guardiãs existiam, não é? Para compartilhar o fardo. Seus dedos entrelaçaram-se aos meus, o calor de sua pele quase febril contra a minha. Sonhei com você, confessou ele baixinho, confirmando o que Lídia havia me contado. Muito antes de nos conhecermos, uma mulher de cabelos claros com um amuleto de prata, ajoelhada na neve, curando um lobo ferido. Por isso veio até minha cabana quando se recuperou. Era mais do que gratidão,
Seus olhos encontraram os meus novamente. Era reconhecimento, como se parte de mim já o soubesse, muito antes de nos encontrarmos. O silêncio que se seguiu carregava o peso de algo não dito, algo que crescia entre nós desde que ele aparecera à minha porta na noite de lua cheia. Temos um plano, disse ele finalmente, voltando ao papel de líder. Partiremos ao amanhecer, uma equipe pequena. Eu, Mikhail, Thorn e você, se estiver disposta. E Vance? Perguntei, notando a ausência do nome. Um sorriso irônico curvou os lábios de Alexander. Vance ficará para proteger a matilha, caso não retornemos. A possibilidade pairou entre nós, pesada como chumbo. Esta não era uma missão sem riscos. Qual é o plano exatamente? Infiltração, explicou ele. Graças à sua visão, sabemos onde está a base deles e que estão usando um amuleto para nos rastrear. Precisamos destruí-lo. E o homem da cicatriz? A sombra, como Irina o chamou. Alexander hesitou. Se possível, evitaremos o confronto direto. Ele parece ter poderes similares aos seus, mas distorcidos, usados para propósitos obscuros. Seria arriscado demais enfrentá-lo antes que você tenha mais treinamento. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. E se ele me sentir chegando, como sentiu durante a visão, Irina preparou isto para você. Ele tirou do bolso um pequeno saquinho de couro que exalava um aroma forte de ervas. Um escudo, segundo ela, para ocultar sua presença energética. Aceitei o amuleto improvisado, sentindo uma energia sutil emanar dele. Acredita mesmo que funcionará? Acredito em Irina, respondeu ele simplesmente. E acredito em você. Sua confiança me tocou profundamente. Havia algo em Alexander que me atraía. Não apenas sua força ou autoridade natural, mas uma compreensão silenciosa do que significava ser diferente, carregar um poder que não havia pedido. Descanse, disse ele levantando-se. Partiremos ao amanhecer. Antes que pudesse sair, segurei sua mão. Alexander. Ele parou, olhando-me com expectativa. Obrigada, por me mostrar que não preciso ter medo do que sou. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, suavizando as linhas de preocupação constante. Somos o que somos, Emma. A verdadeira liberdade vem da aceitação, não da negação. Após sua saída, fiquei acordada por um longo tempo, observando a lua pela janela. O mundo havia mudado drasticamente em poucos dias, ou talvez tenha sido eu quem mudou, finalmente enxergando o que estivera lá o tempo todo. O amanhecer trouxe uma fina neblina que cobria o vale como um manto fantasmagórico. Vesti-me com roupas práticas que Lídia havia separado. Calças escuras, botas resistentes, várias camadas para proteger do frio. O amuleto de prata permanecia em meu pescoço, enquanto o saquinho de ervas de Irina estava seguro em meu bolso. Na sala principal, Alexander, Mikhail e Thorn já estavam prontos. Thorn manuseava um mapa, marcando a rota que seguiríamos, enquanto Mikhail verificava o que parecia ser equipamento de escalada. Pronta? Perguntou Alexander ao me ver. Assenti? Embora sentisse meu estômago revirar com nervosismo. O que estávamos prestes a fazer era perigoso em níveis que eu mal começava a compreender. Irina aproximou-se, apoiando-se em sua bengala. Lembre-se, disse ela, segurando minhas mãos entre as suas. Seu poder vem de dentro. Não force. Não lute contra ele. Deixe fluir. Como saberei o que fazer quando chegarmos lá? Perguntei, a incerteza me dominando. Você saberá, respondeu ela com convicção. O sangue das guardiãs corre em suas veias. Confie nele. Lídia se aproximou, entregando-me uma mochila pequena, água, comida e algumas ervas medicinais, caso alguém se machuque. Agradeci, comovida com sua preocupação. Em tão pouco tempo, essas pessoas haviam se tornado mais próximas de mim do que qualquer um nos últimos anos de minha vida solitária. Despedimo-nos rapidamente. Vance permaneceu distante, observando-nos com seus olhos desconfiados, mas assentiu respeitosamente para Alexander. Um gesto que falava de lealdade, mesmo que relutante. O caminho até o Lago da Meia-Lua levaria algumas horas a pé. Seguimos em silêncio pela floresta, Alexander à frente, depois eu, com Mikhail e Thorn, fechando a retaguarda.
A névoa diminuía conforme o sol subia, mas o ar permanecia frio e úmido. Como você se tornou parte da matilha, Thorn? Perguntei durante uma breve pausa, curiosa sobre o homem mais velho que parecia tão diferente dos outros. Thorn sorriu, as cicatrizes em seu rosto se movendo com a expressão. Não nasci lobo, se é o que pergunta. Alexander me encontrou há 15 anos, meio morto numa floresta no norte. Caçadores haviam atacado minha família, minha esposa, minha filha pequena. Sua voz falhou levemente. Elas não sobreviveram. Eu quase segui o mesmo caminho, mas Alexander me achou. Salvou-me. Ofereceu-me uma nova vida, uma nova família. Ele transformou você? Perguntei, incerta de como o processo funcionava. A mordida do alfa, explicou Thorn. Não é algo que fazemos levianamente. Mas sim, ele me deu a escolha, e eu aceitei. Olhei para Alexander, caminhando alguns metros à frente, aparentemente alheio à nossa conversa, embora suspeitasse que seus sentidos aguçados captavam cada palavra. E você nunca se arrependeu? Perguntei baixinho. Thorn seguiu meu olhar, um sorriso compreensivo em seus lábios. Nem por um segundo. Encontrei propósito, família, pertencimento. Fez uma pausa significativa. Coisas que você também está encontrando, não é? Não respondi, mas senti meu rosto esquentar. Havia algo crescendo dentro de mim, não apenas a aceitação do meu poder como guardiã, mas também um laço com essas pessoas, especialmente com seu líder. Após algumas horas de caminhada, chegamos a um ponto elevado de onde podíamos ver o Lago da Meia-Lua abaixo, uma extensão de água cristalina em formato de crescente, cercada por montanhas íngremes. Na margem oposta, parcialmente escondida entre árvores, estava uma construção moderna de metal e vidro. A instalação dos caçadores, murmurou Alexander, agachando-se para não ser visto. Parece menor do que esperávamos. Provavelmente tem níveis subterrâneos, observou Mikhail, examinando a construção através de um binóculo. Como entramos? Perguntei, estudando o terreno entre nossa posição e a construção. Seria uma descida íngreme, seguida por uma travessia aberta até a instalação. Há uma entrada de serviço no lado norte, respondeu Thorn, apontando. Menos guardada, segundo nossas observações anteriores. Alexander virou-se para mim. Consegue sentir algo daqui? O amuleto, talvez? Ou a sombra? Fechei os olhos, concentrando-me como a Irina havia me ensinado. Tentei estender minha percepção além dos limites físicos, buscando a sensação distinta que havia experimentado durante a visão. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, como um sussurro distante, senti uma presença, fria, calculista, diferente da energia calorosa que emanava dos lobos ao meu redor. Ele está lá, confirmei, abrindo os olhos, e o amuleto também. Posso sentir. É como uma versão distorcida do meu. Como se tivessem pegado algo puro e o corrompido. Consegue determinar onde exatamente? Perguntou Mikhail. Concentrei-me novamente. Abaixo. Você estava certo. A níveis subterrâneos. O amuleto está guardado em algum tipo de câmara. E a sombra? Hesitei. Um arrepio percorrendo minha espinha. Ele está em movimento. Inquieto. Como se soubesse que algo está para acontecer. Trocamos olhares preocupados. Se a sombra estivesse alerta, nossa missão seria ainda mais perigosa. O plano continua o mesmo, decidiu Alexander após um momento. Entrar, destruir o amuleto, sair, evitar confrontos quando possível. Esperamos o cair da noite para iniciar nossa aproximação. A lua crescente fornecia luz suficiente para que os lobos enxergassem, enquanto eu dependia de sua orientação. Descemos cuidadosamente a encosta íngreme, usando as árvores como apoio. Quando chegamos à margem do lago, Alexander parou, virando-se para nós. A partir daqui, precisaremos de velocidade e sigilo. Thorn, você e Mikhail criarão uma distração no lado sul. Emma e eu entraremos pelo norte. Tem certeza que não quer que eu vá com vocês? Perguntou Mikhail preocupado. Preciso de você lá fora, garantindo nossa rota de fuga. Respondeu Alexander. Seu tom não admitia questionamento. Nos separamos,
contornando o lago em direções opostas. Alexander movia-se com uma graça silenciosa que eu tentava, sem muito sucesso, imitar. Mais de uma vez, ele precisou segurar meu braço para evitar que eu tropeçasse ou fizesse barulho. Como vamos saber quando eles iniciarem a distração? Sussurrei. Como que em resposta, um uivo longo e agudo cortou a noite, seguido por sons de alarme vindos do lado sul da instalação. Luzes acenderam-se, e figuras correndo podiam ser vistas através das janelas. Agora! Ordenou Alexander, puxando-me em direção a uma porta lateral mal iluminada. A porta estava trancada, mas Alexander simplesmente arrancou a fechadura com força sobre-humana. Entramos rapidamente, encontrando um corredor vazio. Alarmes soavam ao longe, mas esta parte da instalação parecia deserta. Para onde? Perguntou ele. Fechei os olhos brevemente, buscando a sensação do amuleto corrupto. Abaixo, respondi, apontando para o fim do corredor. Deve haver uma escada ou elevador por ali. Avançamos cautelosamente, encontrando uma escada de emergência que levava aos níveis inferiores. Descemos em espiral, o ar tornando-se mais frio e estéril a cada lance de escadas. No nível mais baixo, a sensação do amuleto tornou-se quase opressiva. Era como um zumbido desagradável em minha mente. Uma corrupção da energia que sentia em meu próprio amuleto. Está perto, sussurrei, apontando para uma porta pesada ao final de outro corredor. Atrás daquela porta, Alexander assentiu, seus olhos já assumindo um brilho mais intenso. O lobo próximo à superfície, pronto para proteger. Aproximamo-nos da porta, que surpreendentemente não estava trancada. Empurrei-a lentamente, revelando uma sala circular repleta de equipamentos científicos. No centro, sobre uma plataforma elevada, estava uma redoma de vidro, e dentro dela, o amuleto, semelhante ao meu, mas com um brilho doentio, azulado, que pulsava como um coração maligno. É aquele, confirmei, sentindo náusea apenas por estar em sua presença. Alexander moveu-se para avançar, mas segurei seu braço. Espere, é fácil demais. No mesmo instante, uma voz soou atrás de nós. De fato é. Viramo-nos rapidamente. Parado na porta estava ele, o homem da minha visão. Alto, cabelos grisalhos, a cicatriz proeminente descendo do olho esquerdo até o queixo. Vestia-se formalmente, como um executivo ou cientista, mas seus olhos tinham o mesmo brilho azulado doentio do amuleto. Sabia que viria, guardiã, disse ele, sua voz surpreendentemente suave. Senti você me observando. Senti seu poder, bruto, não treinado, mas promissor. Alexander moveu-se para a frente, colocando-se entre mim e o homem. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Ah, e trouxe um cachorrinho de estimação, zombou o homem. Como é tocante. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme. Meu nome é Dietrich, respondeu ele com uma pequena reverência zombeteira, chefe de pesquisa da Ordem do Crepúsculo. Ou como seus amigos peludos nos chamam, caçadores. Por que está fazendo isso? Insisti, tentando ganhar tempo enquanto minha mente buscava desesperadamente uma saída. Por que caçar pessoas que não fizeram mal a ninguém? Dietrich riu, um som frio e sem humor. Pessoas? Eles não são pessoas. São abominações, erros da natureza. Seus olhos fixaram-se em mim. Assim como você seria, se não tivesse potencial para algo melhor. Melhor? Repeti confusa. O poder que corre em suas veias é antigo, poderoso. Desperdiça-do em guardiãs e protetoras. Ele praticamente cuspiu as palavras. Imagine o que poderia ser alcançado se fosse usado adequadamente. Para controle, para ordem. Para destruição, corrigi. Ele deu de ombros. Às vezes é necessário quebrar para reconstruir melhor. Enquanto falava, percebi um movimento sutil de sua mão. Ele estava desviando nossa atenção. Segui discretamente seu olhar e notei um dispositivo próximo ao amuleto, algo como um temporizador. O amuleto. Sussurrei para Alexander. Ele fez algo. Dietrich sorriu, percebendo que eu havia notado. Esperta. Sim, o amuleto está prestes a liberar toda sua energia.
Quando o fizer, enviará um pulso que afetará qualquer criatura sobrenatural num raio de 50 quilômetros, seus amigos lobos inclusos. Uma bomba, compreendi horrorizada. Você transformou o amuleto em uma bomba. Elegante, não é? Usar suas próprias ferramentas contra vocês. Alexander não esperou mais. Com um movimento rápido, lançou-se contra Dietrich, transformando-se em lobo no meio do salto. Mas Dietrich estava preparado. Com um gesto de sua mão, uma onda invisível de energia atingiu Alexander, lançando-o violentamente contra a parede. Alexander! Gritei, correndo em sua direção. O lobo negro se levantou, cambaleante mas determinado. Sangue escorria de um corte em seu flanco, o mesmo lugar onde havia sido ferido antes. Quanto tempo, Alpha? Provocou Dietrich. Ainda carregando a cicatriz do nosso último encontro, vejo. Alexander rosnou, preparando-se para outro ataque. Mas eu sabia que força bruta não seria suficiente contra o poder que Dietrich possuía. O temporizador! Gritei. Temos que destruir o dispositivo. Dietrich riu novamente. Tarde demais. 3 minutos e contando. Olhei para o amuleto sob a redoma. Seu brilho pulsante cada vez mais intenso. O tempo se esgotava. Precisava fazer algo. Usar o poder que havia apenas começado a aceitar. Destrua a redoma, ordenei a Alexander. Eu cuido de Dietrich. Alexander hesitou, preocupado, mas assentiu. Enquanto ele se lançava em direção à plataforma central, voltei-me para Dietrich, que me observava com curiosidade. Então a filhotinha tem dentes, zombou ele. Mas o que acha que pode fazer contra mim? Passei décadas aperfeiçoando meu poder, enquanto você mal sabe o que possui. Suas palavras eram verdadeiras, mas algo dentro de mim havia despertado. Aquela mesma energia que havia sentido ao cuidar do lobo ferido, que havia fluído durante a visão. Meu amuleto aqueceu contra minha pele, não com o calor doentio do outro, mas com uma energia limpa, viva. Talvez não saiba tudo o que posso fazer, admiti, sentindo o poder crescer dentro de mim. Mas sei o que você é, uma sombra. Alguém que distorceu o dom natural das guardiãs para a destruição. Retirei o amuleto do pescoço, segurando-o na palma da mão. Lentamente ele começou a brilhar com uma luz prateada que contrastava com o azul doentio do outro. Luz contra sombra, sussurrei. Dietrich perdeu o sorriso, seus olhos fixos no meu amuleto brilhante. Pela primeira vez, vi medo em seu rosto. Não, murmurou ele. Você não sabe o que está fazendo. Estou seguindo meu instinto, respondi, como deveria ter feito há muito tempo. Fechei os olhos e deixei o poder fluir livremente, sem medo, sem hesitação. Uma onda de energia prateada emanou do amuleto, espalhando-se como ondas na água. Quando atingiu Dietrich, ele gritou, um som de dor e fúria que reverberou pela sala. Atrás de mim, ouvi o som de vidro quebrando. Alexander havia destruído a redoma e agora encarava o amuleto pulsante, incerto sobre como destruí-lo. Emma! Chamou ele. O temporizador, menos de 1 minuto. Sem pensar 2 vezes, corri para a plataforma, ainda segurando meu próprio amuleto brilhante. Dietrich, temporariamente enfraquecido, tentou erguer-se, mas Alexander o manteve no chão com um rosnado ameaçador. O amuleto corrupto pulsava mais rapidamente agora, seu brilho azulado quase cegante. Instintivamente, soube o que precisava fazer. Coloquei meu próprio amuleto diretamente sobre o outro. Luz contra sombra, repeti, deixando minha energia fluir para o objeto corrompido. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, o brilho azul começou a esmaecer, sendo substituído pela luz prateada do meu amuleto. Era como se um estivesse purificando o outro, neutralizando o mal que havia sido infundido nele. Não! Gritou Dietrich, sua voz carregada de desespero. Anos de trabalho? O temporizador parou quando o último vestígio de azul desapareceu do amuleto corrompido. O que restou foram 2 amuletos idênticos, ambos brilhando com luz prateada. Senti-me subitamente exausta, como se toda a minha energia tivesse sido drenada. Meus joelhos cederam, mas antes que pudesse cair, senti um corpo quente e peludo sustentando-me.
Alexander, ainda em forma de lobo, mantinha-me de pé com seu corpo forte. Dietrich aproveitou o momento para tentar escapar, mas Mikhail e Thorn apareceram na porta, bloqueando sua saída. Acabou, declarei, olhando para o homem derrotado. Seu plano falhou. Dietrich me encarou, o ódio evidente em seus olhos. Isso não acaba aqui, guardiã. Há outros como eu. A Ordem encontrará outra forma. E haverá outras como eu para detê-los. Respondi com uma convicção que não sabia possuir até aquele momento.